Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Hoje a liturgia tem uma mensagem muito importante. E eu acho que todo mundo já passou por essa situação. Pelo menos na época que a gente era estudante. Sabe aquelas aulas que não terminam? Aquelas aulas que vão lentas assim. E todo mundo comenta que quando a gente vai olhar para o relógio para ver se a aula acaba logo, parece que os segundos vão mais devagar. Parece que vai tudo mais lento e aquela aula se eterniza. Pode acontecer com um sermão também. Se o padre não para de falar, pode acontecer também. Ou acontece também quando a gente já cresce, quando a pessoa encomenda uma coisa. Eu comprei algo pela internet e vai chegar daqui a 3 dias. E é algo que eu estou querendo muito e não chega. Dá o 3º dia, de manhã já fica junto à porta e chega no fim da tarde só e olhe lá, às vezes atrasa. Quando a gente marca uma viagem, também acontece isso. Vamos fazer uma viagem em julho, está chegando as férias. Uma viagem para o exterior, para um lugar maravilhoso. E os dias não passam. Essa angústia, ou essa torcida, como for, essa apreensão, nós vemos no salmista aqui também. O salmista passou por isso, mas de uma outra forma, por uma outra razão. Ele diz aqui: a minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. Quem faz vigia noturna, quem faz o papel de ter que ficar guardando uma casa, um estabelecimento, um estacionamento, qualquer coisa, durante a madrugada, as horas passam devagar, tudo é silencioso, tudo é lento, e ele fica: cadê essa aurora que não chega? E o vigia fica esperando pela aurora. Agora o curioso é o seguinte, é que o vigia não tem dúvida que a aurora virá. Não tem a menor dúvida, ninguém tem receio de que o sol não vai aparecer amanhã. É claro que vai aparecer o sol. A grande preocupação do vigia é se eu vou aguentar até a hora que o sol apareça. Essa é a grande preocupação. E nós dizíamos no início dessa missa que nós estamos numa época em que muita coisa corre o risco de extinção. E seria realmente trágico se deixasse de existir na face da terra, por exemplo, o tigre. É uma maravilha que Deus criou. O inspirador do nosso fundador, Dr. Plínio, ele disse que se um dia se extinguisse um animal, como o tigre, por exemplo, ele sentiria que algo na alma dele está faltando. Porque dentro dessa ordem que Deus criou, o tigre tem um papel que nos sustenta, assim a gente está vendo. Um leão, uma onça, uma tartaruga marinha, seja o que for. São maravilhas que Deus colocou. Imagine, por exemplo, se extinguisse o cão, o cachorro. Seria trágico, todo mundo tem um cachorrinho na casa, um cachorrão, que faz parte da família, dorme junto. Todo mundo tem um animalzinho de estimação. Imagine se extinguisse isso, seria trágico, seria triste. Nossa, mãe do céu, melhor nem pensar nisso. Uma maravilha que Deus criou. Mas há algo que está se extinguindo na face da terra, que é mais valioso do que qualquer animal. É mais precioso do que esse afeto que o cachorrinho dá, que também é um reflexo de Deus, essa fidelidade do cachorrinho. Tem algo muito mais importante e que vai desaparecendo da face da terra. E esse algo é a integridade. São homens íntegros, homens coerentes, homens que não são falsos, homens que praticam o que dizem, homens com alma limpa, com olhar puro, com palavra acertada, homens de fé, mas de uma fé íntegra. Isso está desaparecendo da face da terra. E seria tão bom que aparecesse uma organização para proteger os homens íntegros, como existe organização para proteger os animais, e é uma coisa muito boa. Será que existe? O contrário talvez exista. Talvez exista organização para acabar com os homens íntegros. E é essa situação que nós estamos na terra. Está aqui na primeira leitura o caso de Adão. Acabou de perder a integridade. Ele perdeu a integridade porque ele pecou? Mais ou menos. O Monsenhor João explicou uma vez uma coisa muito preciosa para a gente guardar.
A integridade a gente não perde quando a gente erra. A integridade a gente perde quando a gente justifica o nosso erro. Aí a integridade é quebrada. Porque erros todos nós temos. É como diz o salmista aqui: se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Quem vai se manter de pé se Deus levar em consideração os nossos erros, os nossos pecados? Todos nós temos que bater no peito e pedir perdão todos os dias. Todos os dias. O problema é quando a gente comete um erro e justifica. É assim mesmo. Todo mundo faz. Mas também a gente não pode ser tão assim, querer ser tão bom assim. Não dá mais. No século XXI mudou tudo. A integridade entrando em extinção. E por quê? Que acontece o que acontece no Evangelho aqui? Nosso Senhor Jesus Cristo só fazia o bem. Ele curava a gente, era uma coisa impressionante. Ele expulsava os demônios, como dizem aqui, até os fariseus reconheciam isso. Nosso Senhor passava trazendo paz para quem estava perturbado. Ele unia as famílias. Ele até vai falar, se uma família está dividida, ela está arruinada. Era sinal que ele vinha para trazer a união das famílias também. Ele aconselhava a mansidão, ele aconselhava a paciência, ele aconselhava o perdão, a misericórdia. Dizia que quem não perdoar não será perdoado. Com a mesma medida que nós julgarmos, nós vamos ser julgados. Que palavras tão doces. Quanta doçura no ensinamento dele. Mas por que tanta perseguição? Primeiro dos parentes aqui. E está bem claro no Evangelho que os parentes que estão referidos aqui não é Nossa Senhora. E nem os irmãos. Porque diz que os parentes chegaram dizendo que ele estava fora de si. Na verdade, a tradução é que ele estava louco. Estavam dizendo que ele estava louco. E mais tarde no Evangelho vai dizer: nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Isso significa que aqueles primeiros parentes não estavam Nossa Senhora. Evidente que não. Mas os parentes começam a denegri-lo. Está louco. Ficou sem comer. E ficou sem comer por quê? Ficou sem comer para fazer o bem para os outros. Estava pregando para as multidões, dando o alimento da palavra. E os parentes não gostaram. Depois chegam os fariseus, logo em seguida, e vão dizer que é pelo chefe dos demônios que ele está expulsando os demônios. Mais uma perseguição, para que isso? O problema é o seguinte: é que no mundo de hoje, como no Evangelho, como no primeiro homem Adão, quando o homem erra, justifica o seu erro, se endurece no erro e percebe que ele quebrou a integridade e se apega ao relativismo, o homem vai estar escondido atrás das folhas, como diz o Gênesis aqui. E quando aparece a voz de Deus, o homem treme. Adão, onde estás? Adão deve ter tremido nessa hora. O Gênesis é muito sucinto no relato, mas ele deve ter, até os joelhos dele devem ter tremido. Mas que é isso? Ouvi tua voz no jardim e me escondi. Ele ouvia a voz todos os dias. Deus descia na brisa da tarde, ele não tinha medo de nada. O problema é que ele justificou. A prova que ele justificou é que ele disse: foi a mulher que tu me deste que me fez pecar, não fui eu não. Ele não pede perdão, não está arrependido. Perdeu a integridade, vai fazer tudo escondido. E quando aparece a voz de Deus, porque ele não estava escondido antes, ele se escondeu quando ouviu a voz de Deus. Aqui também no Evangelho, esses parentes deviam estar levando uma vida sem integridade, relaxados, deviam ter cada coisa horrível na vida deles. Os fariseus nem se fale, nosso Senhor Jesus Cristo vai depois denunciá-los, tudo que eles faziam. Até iam na casa das viúvas fazer orações para tirar o dinheiro delas, etc, etc. E aparece a voz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Imediatamente, primeira reação, medo, vai se esconder. Depois é o ódio. Adão não tinha como matar Deus, senão ele teria tentado, hein? Pelo menos teria tido a inclinação para isso. Aqui não. Começam a caluniar nosso Senhor. E no século XXI também. Quando aparece a integridade, essa integridade tão rara, essa integridade que a gente tem que procurar. Mais difícil é achar um homem íntegro do que encontrar um leão aqui na Serra da Cantareira. E quando aparece um homem íntegro, por exemplo, no aeroporto, eu já tive essa oportunidade.
de viajar sozinho, de avião. Uma viagem longa, internacional. Horas sozinho, várias horas. Tanto as horas antes do voo, quanto as horas depois. Teve uma escala, inclusive, de 4 horas. E a gente de hábito. Não fiz nada para ninguém, não fiz mal para ninguém. Estava passando com o meu hábito, que a gente usa sempre, com a cruz no peito. Nesse mundo onde se diz que tem que respeitar todas as escolhas, onde tem a ufania de ser não sei o quê, o orgulho de não sei o quê, tudo. Tá ótimo, respeitemos tudo. Desde que não seja contra a lei de Deus, desde que não seja contra a moral, contra que não vai fazer mal para os outros. Por que não respeitar o hábito? E a gente sente isso. A gente vai passando sem dizer uma palavra, não fizemos nada para ninguém. E tem gente que olha e se sente aquele mau olhar, aquele desgosto e às vezes até o ódio. Por quê? O que a gente fez de mal? Eu só estou com esse hábito, não pode ser tolerado esse hábito também? No mundo onde se tolera tudo. É porque esse hábito, essa cruz no peito, representa a voz de Deus. E quando a voz de Deus aparece, Adão treme e se esconde. Ou a pessoa se converte e reconhece, e graças a Deus isso acontece também. Isso acontece também. Tem gente que vem, o senhor é o quê? Que roupa maravilhosa é essa? É um anjo, que coisa extraordinária. De onde o senhor vem? Não, eu sou padre, eu sou sacerdote. Que maravilha, padre, me deu uma bênção. Nossa, e a pessoa chora, pede, nossa, e conversões. Porque a consciência que bateu no peito, percebeu as iniquidades e reconhece. Está o perdão aberto. Nossa Senhora, copiosa redenção, como diz o Salmo. Mas quando a pessoa não quer mudar, quando a pessoa se endurece naquela posição má, é imediatamente a posição do Evangelho. Vai a calúnia, vai a perseguição e vão tentar matar, vão tentar acabar. Então nós estamos nessa época. Agora, qual que é o risco do padre dizer uma coisa dessas? As pessoas ouvem, ai padre, então não vou ser íntegro não, porque eu não tenho força para aguentar tudo isso não. Calma. Não tem organização aqui na terra para proteger os íntegros. Não tem ainda, talvez venha aparecer. Mas no céu tem. Nós temos lá toda a organização celeste. Nós temos o comandante dessa organização de proteção dos íntegros. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, São José. Todos os anjos, os santos, estão todos nos protegendo. Nós estamos mais que protegidos. Nós nunca vamos entrar em extinção. Podem ter certeza disso. Pode vir o mundo inteiro perseguir os íntegros. Imagine se todos os exércitos do mundo decidissem extinguir os leões. Vamos matar leão por todos os lugares, porque o leão come a zebra, coitadinha. Seria um absurdo. Eles talvez conseguissem, porque é muita gente. Agora, se todos os exércitos do mundo tentassem acabar com a integridade na face da terra, eles não conseguiriam. Porque Deus não permite, e Deus é todo poderoso. Então nós somos mais que protegidos. É por isso que São Paulo diz, eu creio e por isso falei. Ainda que o nosso exterior vai se arruinando, tem tribulações, não tem problema. Nós estamos cheios de fé. Nós temos essa fé e essa confiança em Deus. No Senhor a graça e redenção, como cantaram aqui no Salmo tão belamente. Nós estamos cheios dessa fé, nós estamos mais que protegidos. Querem estar seguros nessa terra? Sejam íntegros. E o céu inteiro vai nos proteger. Esse é o convite que a liturgia nos faz. Integridade. Se eu errar, eu reconheço e peço perdão. Mas eu evito o pecado. Eu fujo do pecado. E aí, nossa, é proteção para todos os lados. Vamos pedir isso para todos nós, para os nossos familiares, para os nossos conhecidos, nossos parentes, todas aquelas pessoas que a gente sente que precisa de conversão. Vamos pedir isso. E nós sejamos também protetores da integridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.